Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui para a nossa sexta aula. Na aula passada a gente viu as infrações e as sanções disciplinares. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho mais curta, um pouquinho mais direta. Nós vamos ver quais são as causas de cancelamento e quais são as causas de licenciamento da inscrição do advogado ou do estagiário junto ao AB. De pronto, grava o seguinte: licenciamento, o advogado se distancia da condição de advogado, ele se desobriga do pagamento das anuidades, mas ele continua sendo advogado. Beleza? O advogado licenciado, ele continua sendo advogado. Ao passo que o cancelamento, ele significa a desconstituição, a ruptura total. O advogado que tem a inscrição no AB cancelada, ele perde a condição de advogado. Tá certo? Vamos para o slide agora ver quais são as causas e as condições de cada uma. Então vamos lá, olha só. Lá no artigo 11 do Estatuto da Advocacia, eu vou ter as 5 causas de cancelamento da inscrição. Tá certo? Eu cancelo a inscrição do profissional que assim o requerer, eu chamo isso de cancelamento por requerimento, a gente vai ver, vai falar um pouquinho dele mais à frente. É cancelada a inscrição do profissional que sofrer a penalidade de exclusão, tá certo? E nessa opção aqui, gente, quando o advogado sofre a penalidade de exclusão, o cancelamento nada mais é do que a aplicação da pena. Conseguem perceber? A gente é cancelada a inscrição do advogado que falecer, e aqui, ó, mediante essa exclusão, ela pode se dar de ofício, tá? Mediante a apresentação da certidão de óbito, ok? É cancelada a inscrição do advogado que passa a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia, tá certo? A gente vai relembrar quais são aquelas atividades incompatíveis com a advocacia. E se cancela também a inscrição do advogado que perder qualquer um daqueles requisitos necessários para a inscrição. Isso aqui foi objeto lá da nossa primeira aula. A gente vai ver um pouquinho disso hoje aqui também. Beleza? Vamos lá então. Primeira hipótese. Cancelamento por requerimento. Eu cancelo a OAB, eu cancelo a inscrição do AB do advogado que assim o requerer. Está lá no inciso 1º. A principal característica do cancelamento por requerimento é que ela não comporta indeferimento, ou seja, o pedido de cancelamento ele é direcionado ao Conselho Seccional da OAB, beleza? O Conselho Seccional não pode indeferir o pedido de cancelamento da inscrição. Ah, professor, mas e se o advogado estiver inadimplente? Se o advogado estiver inadimplente, com a anuidade, por exemplo, o pedido de cancelamento da inscrição dele deve ser cancelado e a OAB, o Conselho Seccional, vai tomar as medidas cabíveis para realizar a cobrança desse débito de maneira judicial ou extrajudicial. Agora, o fato de o advogado estar em débito com a OAB não serve como justificativa para indeferir o pedido de cancelamento. E é um pedido que não exige justificativa. O advogado não precisa justificar por que ele quer cancelar a sua OAB. Tá certo? Então, guardem isso. O pedido de cancelamento por requerimento, tá certo? O próprio advogado pede o seu cancelamento na OAB. É um pedido que, 1, não exige justificativa e 2, não comporta indeferimento. Mas e se o advogado estiver respondendo a processo administrativo disciplinar? Ou pior, se o advogado já tivesse sofrido uma penalidade em processo administrativo disciplinar? Ainda assim, gente, independente da hipótese da OAB, a inscrição deve ser cancelada. E essa hipótese não comporta indeferimento. Se o advogado estiver sofrendo um processo administrativo disciplinar pela OAB, uma vez cancelada a inscrição, a punição, a sanção, ela vai ficar suspensa. Suspensa por quê? Porque se futuramente esse advogado pedir uma nova inscrição, essa penalidade, essa sanção vai ser novamente aplicada. Beleza? Um detalhe, com o cancelamento ocorre a extinção
do número de inscrição. Tá certo? Então, se o advogado voltar a se inscrever, ele não vai ter o mesmo número. Ele vai ter um número diferente. Perfeito? Seguindo, então, vamos à hipótese do inciso segundo agora. O cancelamento por exclusão. Ou seja, o advogado sofreu um procedimento administrativo onde foi garantido a ele o contraditório e a ampla defesa, e esse procedimento administrativo aplicou nele uma sanção. Ele cometeu uma infração, respondeu o processo administrativo e no final ele veio a sofrer uma sanção, a sanção de exclusão. Lembrem-se que na aula passada, olha só, vou fazer um parênteses aqui, a gente viu que as penalidades possíveis são a mais branda, censura, a outra, suspensão, a outra, exclusão e, por fim, multa. Lembrando que a multa ela só pode ser aplicada em conjunto com a censura ou com a suspensão. Beleza? Então, a penalidade de exclusão, ela culmina por afastar o advogado definitivamente dos quadros da OAB. O cancelamento nessa hipótese, ele nada mais é do que a formalização do ato que foi gerado pela aplicação da penalidade. Beleza? Maravilha. Inciso terceiro é a hipótese de cancelamento da inscrição por falecimento, tá certo, gente? Essa hipótese ela não demanda maiores explicações, a pessoa morreu, ela não pode mais continuar sendo advogado, pelo menos não nesse mundo, né? E basta que se junte ao processo a certidão de óbito, que é o que constitui a prova da morte, tá certo? Ou do óbito. E o inciso quarto, se cancela a inscrição do advogado que passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Pessoal, gravem isso aqui. É obrigatório para que se atinja, para que haja a subsunção do tipo ao caso, é fundamental que o exercício da atividade ele seja em caráter definitivo. Ok? As atividades incompatíveis com a advocacia, elas estão lá no rol taxativo do artigo 28. Lembram? Um exemplo, pessoa que assume a posição de gerente de instituição financeira, pública ou privada, tá? Essa pessoa é incompatível com a advocacia. Ela exerce essa função em caráter definitivo. Então a OAB dela deve ser cancelada. Outro exemplo, os militares. Certo? Tudo isso é causa de cancelamento da inscrição. Por quê? Porque os exemplos lá do artigo 28 são de pessoas que estão exercendo em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. E por fim, mas não menos importante, e a gente vai parar um pouquinho nesse inciso, tá? É cancelada a inscrição quando o advogado perder qualquer dos requisitos necessários para a inscrição. Os requisitos necessários para a inscrição estão lá no artigo 8º do Estatuto da Advocacia. A gente viu esse inciso na nossa primeira aula, beleza? Quais são? Primeiro deles, capacidade civil. Ora, a perda da capacidade civil hoje, principalmente após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, umas alterações no Código Civil, a perda da capacidade civil ela depende, por os efeitos do inciso, de que a pessoa interessada comunique à OAB a perda da capacidade civil do advogado, ok? Se for declarada judicialmente, é necessário que haja prova do trânsito em julgado. Beleza? O cancelamento da inscrição do advogado que passou a ser incapaz, ele exige, quando for declarado judicialmente, que a decisão judicial tenha transitado em julgado. Outro requisito para inscrição, está lá no inciso 2º, diploma. Diploma em graduação em Direito ou
se o diploma não tiver pronto, certificado de conclusão de curso. Essa hipótese aqui, gente, vale para aquela situação em que a pessoa falsifica, tem a brilhante ideia de falsificar o seu diploma, ou de falsificar o certificado e tudo mais. Caso posteriormente se verifique que esse diploma veio a ser falsificado, a pessoa, além de responder criminalmente por isso, além de provavelmente responder civilmente para os clientes que ela veio prejudicar, ela vai ter a sua OAB cancelada. Por quê? Porque ela não tem um requisito que era necessário para a sua inscrição. Beleza? Inciso terceiro, ó, a gente está fazendo aqui uma revisão dos requisitos necessários para a inscrição como advogado, hein? O inciso terceiro é o quê? Título de eleitor, comprovante de quitação com de quitação eleitoral e de quitação com o serviço militar. Existem algumas situações específicas, por exemplo, quando a pessoa vem a ser punida pela justiça eleitoral com a suspensão, com a perda dos direitos políticos dela, em que o título de eleitor dessa pessoa vai ser cancelado. Beleza? Nessas hipóteses, a pessoa deixa de ter um dos requisitos necessários para a inscrição como advogado. E aí ela vai perder a sua inscrição vai ser cancelada. Outro requisito, a aprovação no exame da OAB. Requisito esse que todos vocês vão atingir em breve. Imaginem vocês que a pessoa consiga falsificar o certificado de aprovação no exame dela do OAB, ou que ela tenha obtido essa aprovação de maneira fraudulenta. Quando for verificada essa fraude, a OAB dessa pessoa será cancelada também, e aí, de novo, sem prejuízo das penalidades criminais e cíveis decorrentes desse requisito. Tá certo? Inciso 5º. Não exercer atividade o quê? Incompatível com a advocacia. Falamos disso agora há pouco. Quando a pessoa exerce uma atividade incompatível com a advocacia, ela deixa de ter um dos requisitos que era necessário para a inscrição. Se ela não for inscrita, o exercício da atividade incompatível com a advocacia não vai permitir que ela se inscreva. Agora, se ela já for inscrita e começar a exercer uma atividade incompatível, a OAB dela vai ser cancelada. Beleza? Sexto e penúltimo requisito para inscrição como advogado: idoneidade moral. Lembrando que, olha só, a falta de idoneidade moral, se ela for questionada depois da inscrição, ela deve ser objeto de um procedimento administrativo que vai seguir na OAB o mesmo rito do procedimento disciplinar. E, para declarar que o advogado perdeu o requisito de idoneidade moral, é necessário o quórum qualificado de 2/3 do Conselho Seccional. Tá certo? Tornar-se inidôneo, o advogado que se torna inidôneo comete uma infração disciplinar que dá causa à penalidade da exclusão. Tá certo? Se tornar inidôneo é uma infração disciplinar, vimos na aula passada, que culmina com a aplicação da penalidade de exclusão. E aí, sendo a penalidade da exclusão, a efetivação dessa penalidade é o cancelamento da inscrição. Beleza? Último requisito: prestar o compromisso perante o Conselho. Novamente, caso se verifique posteriormente que a pessoa fraudou essa obrigação, a OAB dela é cancelada. Ok? Esses são os requisitos para inscrição. Esses são os requisitos, essas são as causas de cancelamento da inscrição como advogado ou como estagiário. Vamos fazer aqui, ó, 3 rápidas observações, beleza? Naquelas hipóteses, observação 1, anotem aí. Naquelas hipóteses em que o advogado sofrer a penalidade de exclusão, falecer
ou passar a exercer de forma definitiva uma atividade incompatível com a advocacia, o cancelamento da inscrição dele, ela deve ocorrer de ofício, tá certo? Deve ocorrer de ofício. Quem vai promover a inscrição? O conselho competente, ou ela ocorre em virtude da comunicação feita por qualquer pessoa. São duas hipóteses. Quando o advogado sofrer penalidade de exclusão, falecer, ou se tornar incompatível com o exercício da advocacia, a exclusão dele pode ocorrer de ofício ou pode ocorrer por comunicação de qualquer pessoa. Beleza? Segunda observação. Para realizar um novo pedido de inscrição, por quê? Porque o cancelamento ele não é definitivo. Ou melhor, ele é definitivo no sentido de que ele extingue o número da inscrição. E a pessoa perde a característica, perde o requisito, deixa de ser advogado. Agora, ele não é para sempre. A pessoa que sofrer a penalidade de exclusão, ela pode solicitar à OAB novamente a sua inscrição. Perfeito? Para realizar um novo pedido de inscrição, quais são os requisitos? Ora, aí ele vai ter que provar, primeiro, sua capacidade civil, segundo, que ele não exerce nenhuma atividade incompatível com a advocacia, terceiro, provar a sua idoneidade moral e também prestar compromisso perante o conselho seccional, ok? Lembrando que, se a inscrição tiver sido cancelada em virtude de penalidade de exclusão, além disso, o interessado também vai ter que provar que ele se reabilitou. Ele também vai ter que fazer prova da sua reabilitação. Beleza? Anotem aí que isso vai cair. Terceira observação. Quando não resultar do requerimento da parte interessada ou da penalidade de exclusão, o cancelamento ele tem que possibilitar para o advogado o atendimento completo ao contraditório e ampla defesa. Ainda que a discussão seja óbvia, ainda que pareça não caber defesa, ainda que seja na hipótese, por exemplo, de se verificar que o diploma de graduação foi falsificado. Independente disso, quando o cancelamento não se der por requerimento ou pela penalidade de exclusão, obrigatoriamente deve-se garantir a ampla defesa e o contraditório para o advogado. Professor, o requerimento eu até entendo. Agora, quando for penalidade de exclusão, o cancelamento não deve obedecer ao contraditório e ampla defesa? Olha só, quando o cancelamento resultar da penalidade de exclusão, no procedimento para aplicação da pena, no procedimento para aplicação da penalidade de exclusão, já vai ter sido observado o contraditório e ampla defesa. Beleza? Por isso que não precisa se observar para aplicação da pena, do cancelamento. Beleza? Esses são os requisitos e as hipóteses em que a gente vai falar em cancelamento da inscrição. Vamos ver agora as hipóteses de licenciamento. Belezinha? Tá lá no artigo 12, ó. O licenciamento, gente, ele é diferente da exclusão do cancelamento no seguinte sentido. O cancelamento, quando há o cancelamento, o advogado perde a condição de advogado. O advogado passa a ser uma pessoa normal, deixa de ser super-herói, beleza? Mais ou menos isso aí. No licenciamento, não. No licenciamento, o advogado não perde a condição dele de advogado. Ele permanece inscrito junto à OAB, mesmo que ele não queira, que ele não exerça a advocacia. A sua inscrição continua válida. Ela só está suspensa por força do seu pedido de licenciamento. Agora, o fato dele estar licenciado, ele continua sendo advogado, ele continua pagando a anuidade? Só se ele quiser. O pagamento de anuidade nas hipóteses de licenciamento, ela não é obrigatório. Na realidade, o advogado licenciado automaticamente fica desobrigado de pagar a anuidade. Só que, caso esse advogado queira continuar gozando dos benefícios da Caixa de Assistência, que são concedidos pela Caixa de Assistência dos advogados, ele pode continuar pagando a anuidade. Beleza? Então,
o advogado licenciado pode pagar anuidade? Se ele quiser, sim, pode, mas ele não é obrigado. Beleza? Quais são as hipóteses de licenciamento? Primeiro, licencia-se o advogado que assim o requerer por motivo justificado. E aqui eu tenho a primeira e grande diferença do licenciamento para o cancelamento. Vocês lembram que para cancelar a inscrição por requerimento não era necessário nem apresentar motivo e não poderia ocorrer, em hipótese alguma, a negativa do pedido. No licenciamento é o oposto. O pedido de licenciamento, ainda que feito por advogado, ele é plausível, ele é possível de indeferimento e ele deve apresentar um motivo justificado. Por quê, gente? Para evitar que o advogado, por exemplo, a advocacia, vocês vão notar, é uma profissão que por vezes ela é muito sazonal, tá certo? Então, o objetivo da norma é evitar que o advogado, em meses em que ele não esteja angariando clientes e conseguindo atingir o seu curso, as suas metas, ele peça o licenciamento do AB só para se ver desincumbido do pagamento da anuidade. Então, para proteger a livre concorrência, a saudável concorrência do mercado, e principalmente para proteger a sociedade, é que o pedido de licenciamento ele deve ser feito por um motivo justificado. Tá certo? É necessário que o advogado justifique de maneira satisfatória, tá? Inclusive com documentos, juntando prova, explicando de maneira clara por que ele não pode exercer a advocacia por um determinado período. E aí a gente tem uma outra característica. O licenciamento, ele não é eterno. É preciso que o advogado, no requerimento, explicite: eu quero me licenciar desse período até tal dia. Tá certo? E o licenciamento vai ser concedido a partir do protocolo do requerimento até a data em que o advogado solicitou. Beleza? Lembrando que no final desse período, se o advogado não reiterar, não fizer novamente o pedido de licenciamento, a sua inscrição ela é ativada automaticamente. Perfeito? Então, não há renovação automática do licenciamento. Beleza? Não confundam. O pedido de licenciamento deve ser justificado e comporta indeferimento. O pedido de cancelamento não precisa de justificativa alguma e não pode ser indeferido. Belezinha? Segundo requisito: licencia-se o advogado que passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com a advocacia. O professor embolou minha cabeça. O exercício de atividade incompatível com a advocacia não é causa de cancelamento? É, se for em caráter definitivo. Então, ó, definitivo, cancelamento. Temporário, licenciamento. Beleza? Professor, me dá um exemplo de uma atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário. Dou. Estagiário de pós-graduação no Tribunal de Justiça. Pode advogar? Não, é atividade incompatível. Mas é definitiva? Não, é temporário. Ele é um estagiário. Um outro exemplo, isso aqui é pegadinha. Pessoa aprovada no concurso de delegado de polícia que está habilitada para fazer o curso de formação. Durante o curso de formação, ele se licencia ou ele cancela o AB? O curso de formação, gente, é considerado atividade incompatível em caráter temporário. Por quê? Porque durante o curso de formação ainda não houve a posse. Tá certo? Maravilha.
E por último, mas não menos importante, também se licencia o advogado que sofrer doença mental considerada curável. Tá certo? E aqui, ó, é imperioso que o pedido de licenciamento ele esteja acompanhado de laudo médico. O laudo médico para provar o quê? Primeiro, que o advogado tem aquela doença mental e segundo, que aquela doença mental é curável. Beleza? Volta para mim aqui então. Rapaziada, esse era o tema da nossa aula de hoje. Simples, direto, causas de cancelamento, causas de licenciamento da inscrição da OAB. Na aula que vem, a gente vai começar a falar de sociedade de advogados. Vamos ver quais são os tipos possíveis de sociedade de advogados, quais são os honorários advocatícios, como é que eu posso cobrar, quais são as espécies de honorários, suas características, e vamos ver também quais são as características dos advogados empregados, advogados contratados como empregados pelo regime da CLT. Tá certo? No mais, um forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.